quero abrir esse programa hoje agradecendo muito, porque nós estamos comemorando o nosso 1 ano de Mulheres que Fazem, também coincidindo com 1 ano da WNTV. E primeiro agradecimento é a eles, a WNTV, que me convidou para estar aqui, né, com vocês. E foi uma ressonância, foi algo que aconteceu como o nascimento de uma estrela, né? Porque assim, foi, sabe, o nascimento real de uma estrela, né? Onde você tem o caos, aquela nuvem, aquele choque. E que comecei a ter uma grande descoberta, que é a possibilidade de uma nova carreira na minha vida, aqui com vocês, web espectadores. E vocês é aqui eu vou colocar, ou como a gente brinca muito, né? Ou que fala-se muito sério, que é o Namastê, que eu quero agradecer demais a vocês todos, porque eu tenho recebido nesse 1 ano feedbacks que eu não imaginava, de carinho, de afeto e de estar junto com vocês, né? É muito interessante essa realidade que eu sinto a proximidade de vocês, web espectadores, comemorando e estando conosco, aproveitando de todos esses programas. E não podia ser diferente. Para falar de todo esse astral, de toda essa energia deliciosa que tem sido esse 1 ano de trabalho, eu convidei para estar aqui conosco uma pessoa que muitas pessoas conhecem de diversas áreas, porque ela tem o retrato do Mulheres, também é multifacetada. É a querida Rita Maluf. Muito obrigada, Rita, por estar aqui conosco. É uma delícia estar no programa, que eu assisto assim assiduamente. Admiro a qualidade que você passa suas entrevistas. Para mim é uma honra estar na comemoração de 1 ano e, coincidentemente, 1 ano que eu foquei também na minha carreira, no meu dom, que é a astrologia. Conta um pouco disso. Como assim você está 1 ano nessa carreira? Você já está há mais tempo na astrologia? Na verdade, eu estou na astrologia há 22 anos. Começa daí, como é que foi? Um pouquinho de resistência, mas faz 1 ano que eu foquei na astrologia. Então, há 1 ano, exatamente agora também, você está comemorando o meu 1 ano de assumir, sou astróloga. Tá. Isso significa que, assim, o teu trabalho cotidiano é fazer mapas ou não? Astrológicos, diariamente, 2, 3, 4, 5, que é o máximo que eu consigo, 6 por dia. Porque ninguém me procura muito legal, né? Todo mundo chega num astrólogo assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer comigo? Então, o máximo que eu consigo fazer por dia são 5 mapas. Então, eu atendo diariamente. Você tem uma característica diferente como astróloga, né, Rita? Assim, você faz, além do mapa, você tem um outro produto, que são as joias holísticas, né? Isso. Elas estão sempre relacionadas, as pessoas solicitam ou você indica? Conta um pouquinho o que são as joias holísticas. Na realidade, as joias holísticas, eu até quero agradecer ao José Carlos Moio, um empresário conhecido e um amigo muito querido, porque foi ele que me sugeriu fazer as joias. Na leitura de um mapa? Então, na leitura de um mapa eu sou muito curiosa. Antes de eu conhecer o Moio e antes mesmo de eu estudar as joias holísticas, eu não me conformava com a astrologia uma coisa estática. Está no mapa, vai acontecer. Isso para mim não existe. Eu acredito em Deus, acho que Deus está em primeiro lugar. Então, eu sempre fui muito curiosa. Comecei a estudar Edgar Cayce, que eu acho que é a pessoa que mais atendeu mapas no mundo, na história da astrologia, e vi que ele dava, não de acordo com o signo, mas ele dava de acordo com o final de um mapa, que é só fazendo o mapa para a pessoa entender. A conclusão, uma síntese? Exatamente, era como um denominador final do mapa. Okay. Então, um ariano não é necessariamente um ariano. Aí estava lá, atividades físicas, alimentação, metal. E eu falei, bom, toda essa coisa que eu estudo, que me fascina, nada mais é do que um manual de um aparelho, que é o ser humano. Que você pode auxiliar e orientar. E que pode colocar os metaizinhos no lugar certo para equilibrar o organismo. A Rita me contou uma coisa, assim, que aí agora eu vou fazer o mapa com ela. Ela diz assim, um anel, dependendo do dedo, você bloqueia ou você intensifica ou você neutraliza determinadas energias na leitura do mapa, né? Isso é muito interessante. Isso vale com o metal e a pedra, Rita? Isso é o metal e a pedra. Tem algumas pedras que só funcionam na prata, outras só funcionam no ouro. Óbvio que esteticamente a gente usa tudo, né? E é diferente, a joia holística é diferente. Tem o dedinho certo para colocar,
A pedra azul funciona na prata, eu posso até E de novo, dar um banho de não é algo que a gente possa estar generalizando. Esta leitura que você faz é de acordo com a característica individual da pessoa, do mapa da pessoa. Do mapa. Veja, isso é bem diferente, tá? Tem milhões de Áries com ascendente em Câncer e Lua em Libra. Milhões de pessoas assim. Mas não adianta, um mapa não é igual ao outro. Okay. Então não adianta um ariano sair receitando para o outro. Ah, a Rita Maluf falou, então usa nesse dele. Não, é de acordo com o mapa, é muito sério. Nós somos emissores e receptores de energia o tempo inteiro. Nós funcionamos como uma pilha, igualzinho a uma pilha, né? E o universo é feito desse equilíbrio. Do positivo, do negativo, do masculino, do feminino, do preto, do branco. Sem juízo de valor, simplesmente de composição. De composição, exatamente. Então, para equilibrar isso, vamos exemplificar da seguinte maneira. Nós acreditamos que ao colocar um celular à noite na bateria, para no dia seguinte ele funcionar corretamente, a gente tem que pôr para carregar. Por que não nos colocar na bateria também para recarregar? Então, a alimentação de acordo com o seu mapa, a joia holística no dedo, no metal que você precisa, você web espectador, nós chamamos aqui. Então, é de acordo com o mapa. Não adianta querer ir por outro isso é muito interessante, né? Assim, vamos ressaltar que assim, joias são fantásticas, aliás. Mais um agradecimento a Rosana Negrão, Joias, que está sempre com a gente também. Joias é fantástico você usar pela estética. De verdade, eu acho que é inegável, né? É histórico, o quanto moldura, o quanto a gente quer. O homem também está entrando muito nisso. Mas a joia holística é como um recurso a mais no aspecto individual para equilíbrio de minerais, elementos, né? Tudo que se tem organicamente para que você possa estar mais consciente para atingir os seus focos, não é isso? Com certeza. E fora isso também a alimentação, eu acredito, atividade física correta, tendo mapa de criança já, assim, a partir dos 10 anos já vem... Conta um pouquinho, como é que é essa diferença, Rita? O enfoque é totalmente diferente. Então, dentro de um mapa, a percepção, óbvio, existe uma percepção toda em um estudo sobre o reloginho biológico, sobre... Não adianta, às vezes você insiste para uma criança estudar de manhã, você vai ver que o rendimento dela é à tarde. Né? Ela funciona mais à tarde. Então, a partir dos 10 anos já vem fazer um mapa comigo. Eu falo na linguagem dela, um estudo totalmente diferente de um adulto que vem com outras ansiedades. Então, eu falo sobre o estudo, eu falo sobre as características de personalidade, para ela já aprender a se respeitar, porque nós somos criados para... assim, respeito zero com a gente e viver em sociedade corretamente. Então, dentro do possível, eu já vou falando sobre os dons, características, depois eu converso com os pais, indico uma terapia ou não, né? Porque dentro do mapa eu tenho a possibilidade, todos os astrólogos, de ver de cara o problema da criança ou do adolescente. Mas é aí que você vai colocar como é que ela está relacionada com o dia a dia, né? Então, assim, quando você fala assim, não são previsões, não são coisas exatas, não é como aquela configuração está na dinâmica do dia a dia da criança, na família, no social. Exatamente. E depois que eu faço o mapa dentro de uma linguagem de acordo com a idade, eu espero também as perguntas, né? Porque eu aprendi que a partir do momento que uma pessoa te pergunta alguma coisa, ela está preparada para a resposta. Então, dentro daquela sábio. Do ser que está na minha frente, que eu respeito muito, eu falo, eu satisfaço a curiosidade dela. Entendeu? Porque não é uma mera curiosidade, né? Ela está provavelmente elaborando dentro daqueles símbolos que você está colocando para ela, que ela às vezes nem conhece, né? Nem conhece, mesmo porque a astrologia, para a Rita, aconteceu na minha infância. Pode contar um pouco pra gente? Como é que surgiu a astrologia na sua vida? Foi o seguinte, na realidade, eu perdi minha mãe e minha irmã muito cedo. Então, imagina, um contexto familiar montado, some duas pessoas importantíssimas do seu convívio. Aí, estudando, colégio tradicional... Você tinha mais irmãos? Não, tenho mais 2 irmãos. Tá. Vocês eram em 4, então? Nós éramos em 4. Então, vai para o colégio tradicional, aquela coisa toda, vamos na mulher do copo, na taróloga, que eu respeito muito, porque eu aprendi muito,
Todos são símbolos sim, importantes, né? E satisfazia a minha curiosidade, mas eu saía com um vazio. Porque a Rita, diferente das amiguinhas, não queria saber se eu ia conhecer um loiro de olho azul e me casar e ter filhos. Eu queria saber o que tinha restado daquela pessoa que teve essa perda. Queria entender, né? Provavelmente uma busca até sobre essa perda naquele momento, né? Na realidade, para compreender. Na época, essa coisa de psicologia, psicoterapia, o mundo não era aberto para isso. Né? O preconceito ainda hoje existe. Ainda existe. Não, e era muito limitado, né? Eu me lembro, assim, de ouvir falar em psiquiatra. Eu não me lembro de outra coisa. Ludoterapia, imagina. Não existia. Bom, resumindo, nessa busca, nesse passeio, né, por pessoas sensitivas, caiu um livro de astrologia na minha mão. Quando eu olhei o livro, eu falei, engraçado, eu já conheço isso. Teve uma sensação física ali. Eu acho até que é o primeiro livro que cai na mão de todo mundo, porque ele é muito didático. E a partir daí, casei, tive meus filhos, tive uma loja com meu ex-marido que chamava-se Astrologie, em francês, que não fui eu que dei o nome. E não tinha relação com nada nessa área sensitiva? Nada. O primeiro sócio nosso, na época, era da Paulo Baiquin. Ele deu o nome Astrologie, né, em francês, não Astrology. O que aconteceu? Eu falei, bom, a astrologia me persegue, né? Porque o nome é Astrology, ou Astrologia. Bom, casei, tive meus filhos, mas meus filhos dormiam, ia para uma banca da cidade de Jardim, toda noite, e comprava um livro novo. E a cada livro que eu comprava, eu falava, gente, eu já conheço isso. Bom, aí um dia, estava na minha loja, um amigo meu que sabia que eu estudava para mim, né, para mais ninguém, para minha necessidade pessoal, falou, faz meu mapa. Falei, você tá louco, eu não vou fazer seu mapa, eu não sou astrólogo. Já aquela, né, velha historinha que a gente conhece, da dificuldade de se autorizar, né, o próprio conhecimento, né? O que aconteceu? Isso é difícil. Eu fiz um mapa. Aí foi um dos melhores mapas que eu fiz na minha vida. Aí eu me vi atendendo a mãe, o irmão, a tia, a avó, a família inteira veio fazer um mapa comigo e eu não sabia nem como cobrar o mapa. Para mim, a minha profissão era dona de loja e depois era a mãe dos filhinhos ali, que tinha cuidado dos filhos só. Só, hein? Só, né? Assim, a astrologia fazia porque me pediu. Aí resolvi me profissionalizar mesmo, falar, não, vou montar o meu consultório, vou começar a atender profissionalmente. E aí eu fui chamada para um workshop. E nesse workshop tinha uma pessoa de uma editora muito famosa, a qual, no final do workshop, falou, Rita, dá para você transformar num livro? Aí eu enlouqueci, falei, imagina, dona de loja, mãe de família, criada para fazer francês, inglês, dançar balé, casar, só. Ser a perfeita dona de casa, né? O valor era o maior. Dona de casa, os valores, nossa, muito tradicionais. Escrevi um livro, Dicas da Lua. Você tem um livro, isso eu não sabia. Um livro editado, olha. E tudo por causa desse meu amigo que chegou e falou assim, oi. Insistiu. Faz. Bendito amigo. Que bendito, José Carlos Moio, que olhou para mim e falou assim, lance sua linha de joias. Coincidentemente também, na época, meu marido estava indo para a África para fazer um documentário, que ele trabalha com cinema e TV, e chegou da África sem saber que o Moio tinha falado, lance sua linha de joias, gente, nada é por acaso nesse mundo. Chegou cheio de pedras para mim, preciosas. E vocês vão saber o que começa a acontecer a partir do próximo bloco, porque a Rita não trabalha só com pedras, com metal, com joias holísticas e astrologia. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Olá, voltamos, né, aqui no Mulheres que Fazem com a Rita Maluf, que tem, gente, um universo constelado e que cada vez mais, conversando aqui com ela, eu vou descobrindo. Então, assim, todas essas joias, todas essas pedras que coincidiu, né? Você disse que foi o mesmo momento em que você soube ou quis. Você já fazia alguma coisa com mãos?
Eu Já tinha sempre, habilidade? me formei, na realidade, em publicidade, depois em desenho. Falei pra tive vocês que ela não era só... Mexe com eventos. Mexo com eventos, que aí foi uma pausa na minha vida. É colunista. Nossa, colunista do Ciro Batelli, podem acessar minha coluna no www.cirobatelli.com.br, a quem eu sou muito grata de me ceder esse espaço para falar sobre astrologia, que é diferente de horóscopo, gente. Isso tá? é Horóscopo ressaltar, a gente né? escreve para as mídias, lá eu falo sobre astrologia. Então, voltando... As pedras. As pedras, né? O que aconteceu? Quando eu fiz o mapa do Moio, o meu marido foi para a África e me trouxe várias pedras. Eu falei, nossa, é para acontecer, né? Nada é por acaso. E pedras brutas, gente, lindíssimas. O que aconteceu? Meu marido dormia, eu ia para a cozinha, uma bruxinha ia para a cozinha e ficava quebrando bijuteria com as mãos. Eu quebrava a bijuteria com um alicate de unha, assim, estourei milhares de alicates, foi um horror. Colava com super bonder, até que eu fiz o meu primeiro desenho de joia. Foi com uma pulseira de strass. Que não foi nem desenho, quer dizer, ela foi não foi um desenho, foi assim, grudar, assim, toda presa com super bonder, meus dedos grudadinhos juntos com a peça. Foi muito louco, mas eu olhei e falei, gente, tem um V de Vitória, tem uma pirâmide, ela é inteira brilhante, né? Porque eu acredito que todo mundo tem um dom e um brilho muito forte, que não pode deixar que os outros apaguem. Exatamente. E foi num olho de tigre, que assim, eu me apaixonei pelo formato da pedra. E isso, óbvio, ali estava uma pulseira arrebentada. A primeira peça que eu mandei para uma fábrica em bijus, tirei licença com a Swarovski e montei a minha primeira peça mesmo. Fábrica, bijus, com licença da Swarovski. E com a marca? E com... Com sua marca? Você tem uma grife? Essa primeira peça não, foi a primeira que eu aprovei. E quando eu vi, eu falei, gente, é verdade, eu vou fazer isso na minha vida. Vou agregar, não só receitar, mas prestar consultoria de aonde usar. E se a pessoa quiser, a Rita tem a sua linha de joias. E essa primeira peça aprovada, eu trouxe de surpresa para você aqui. Eu não ia dar para ninguém, gente, com um beijinho meu. Eu guardei a minha primeira peça para dar para um momento muito especial na minha vida. Ninguém sabe que essa peça estava guardada na minha casa. O que eu fiz dessa peça, eu vendi. E não tem uma igual a outra. Ela é sua. Eu vou sair daqui de manhã. Se eu sair daqui, eu saio da educada. Então... Não, espero que você goste. Posso abrir? Lógico, deve. Mostrar aos espectadores? Olha que chique. Ela é igualzinha que eu fiz com Super Bonder, gente, na minha cozinha. E é assim, e é interessante, né, Rita, porque a ideia... Olha isso. Me arrepiei inteira, gente, olha. Olha que linda a peça. Eu vou colocar. Ela ajusta, certo? Ela dá. Pode ser na primeira, pode ser na... Olho de tigre pode usar em qualquer lugar. E olho de tigre tem a ver, acho que com o meu signo, né? Não, o meu signo é Capricórnio. Na realidade, Capricórnio adora marrom, adora preto, enfim, o lápis lazuli também, mas vamos falar assim, todo mundo que mexe com o público, é ideal ter um olho de tigre. Olha, eu acho que E V de Vitória, hein? V de Vitória, primeiro ano, um ano que nós estamos comemorando junto também, um ano, né? E eu acredito que eu queira, e a Rita também, passar muitos fluidos bons, né? Se Deus quiser, só energias boas. Para todos que possam entender isso que a gente está, na verdade, comemorando, acho que nesse momento, Rita, que é a possibilidade de você ter um espaço para ser você, né? Naquilo que você acha que todos que te procuram, de alguma maneira, têm essa busca, né? E assim, você está reunindo de uma maneira muito criativa, eu diria, dois aspectos que são fundamentais para a existência, que é todo o universo etérico, da energia e da matéria, né? Está se reunindo aqui, então assim, você utilizar... Eu lembrei quando você estava falando agora, até da primeira peça, dessas coisas, dos talismãs, né? Assim, se a gente pensar na história da humanidade, todas as questões que começaram de adornos, eles traziam em si, né, uma proteção.
uma característica que estava de acordo com aquilo vivenciado naquela época. Então, assim, os primeiros adornos, eles têm um sentido menos até de estética e mais de proteção ou de canalização de energia para um objetivo. Né? E o seu trabalho, ele é criativo, porque além de, obviamente, acho que seguir uma linha da coleção Rita Maluf, que vai ser bárbara, mas ela está especificamente lidando com os recursos que se tem para o bem-estar, né? Porque quando você falou da educação física e tal, são outras características, né? Então, eu acho, assim, como você falou, a carga, né, do talismã, carga energética, até que a gente coloca no objeto. Tem pessoas que andam com uma fitinha, porque aquela fitinha vai dar sorte, mas fora isso, existe também uma coisa que eu, como curiosa e estudiosa, por que fita isolante é preta? Eu me questionei. Por que mesa de jogo é verde? Entendeu? Por que todo restaurante japonês é preto, vermelho e madeira? Falei, tem alguma coisa por trás disso, né? A energia das cores. A energia das cores, dos aromas. Quer dizer, se eu despejar um perfume, vocês não vão sentir, mas agora um vidro de perfume em mim, agora vai criar um mal-estar, aquele cheiro, né, exagerado. Então eu acredito em todos os sentidos. E volto a dizer, como emissores e receptores de energia, as anteninhas funcionam. E os antigos lá, os nossos avós, bisavós, colocavam o bombril na antena. Lembra que eles pegavam o bombril e colocavam na anteninha? Ou eu não sabia, eu vou lembrar os nomes, mas, por exemplo, quantas pulseiras falava-se para redução de um monte de estresse, Nossa, de cobre, né? Exatamente. Você usa pulseira. Isso é comprovado. É comprovado. Então, eu até brinco quando eu faço mapa. Falo, coloque seu bombril na antena da sua TV. Que é uma maneira da pessoa acreditar. Porque se ela acredita em energia TV... Gente, eu vou perguntar uma coisa no ar aqui. E a Rita deve... Eu percebo isso muitas vezes. Quantos de vocês não passam sobre televisão, sobre rádio, e aí faz... Não é verdade? É verdade. Eu vivi isso várias vezes, é verdade. Né? Mas de onde é que acontece? É nossa energia, nós somos toma energia, choque, né? na porta do carro. Você vai pegar na porta do carro, às vezes você toma um choque. Quer dizer, é muito louco o ser humano acreditar que ele abre o carro, que ele tem um celular e que ele tem um controle remoto e não acreditar no potencial energético dele. Não entender, né? Mas isso vem uma coisa da cultura muito grande, né? Dessa materialidade do nosso corpo. E você bem disse, né? Que a gente pode respeitar. Existem valores aí que foram muito, muito enaltecidos na história da nossa humanidade, aonde o bem, né? É a matéria. E a matéria é algo que você se apropria. Então, assim, o valor está atribuído a alguma coisa. E fica muito difícil sentir... Você falou de crianças, né? Então, assim, acho que a grande educação e a grande orientação que se tem no desenvolvimento humano, né? Que não deixa de ser isso exatamente o que a gente está dizendo, é perceber como a energia no outro se manifesta e ajudá-lo a auto-organizar. Então, a criança tem a criança que é mais ativa, tem a criança que é menos ativa, e todas essas questões, a criança, se você se colocar no lugar da criança, se a gente puder vivenciar isso, ela de verdade não sabe o que fazer, né? Então, a criança está irritada, querendo dormir, ela está batendo, está sendo mal criada. Não é o que ela está fazendo para o outro, para outra matéria fora, né? É a desorganização, e aí é que reside a importância da educação. E essa educação a gente pode utilizar nisso que você está colocando como os recursos. Um dos recursos que se tem, né, para melhorar essa dinâmica interna são as joias holísticas. Que eu confesso, assim, algumas pessoas já sabem, eu faço, né, sou designer de joias, mas eu nunca tinha ouvido falar das joias holísticas. Vamos brincar assim, anteninhas. As anteninhas, na realidade, não acredito em fanatismo. Então, não é porque a Rita, o outro terapeuta holístico, falou para você usar a joia neste dedo, você tem que usar todo dia. É para repor energias. Minhas dicas são de... eu gosto de munir as pessoas para que ela tenha algo a mais quando ela não estiver bem. Que seja no aroma, que seja na alimentação, que seja na joia holística, que pode ser da Rita ou não. Pode ser uma biju, porque o latão é um metal nobre. O cobre, né? O cobre, o latão, a prata, o ouro, o chumbo, o estanho, o ouro branco não existe.
né? Ele é uma mistura de ligas. Ele é uma mistura de ligas, na realidade, então prefiro às vezes São, uma lata. Sim, todos são. O ouro puro, ele é mole. Se ele não tiver liga de cobre, ele é um líquido. Mas é né? legal, Não dá para usar. Porque acho que muita gente não sabe. O mercúrio que agrega, que é o regente do programa, né? O mercúrio agrega, é o regente do programa, muito mercuriano. Então eu acho que na realidade não é usar o fanatismo, é agregar sempre para quando você não estiver legal. E esquecer o fanatismo. Eu tenho que usar verde, eu tenho que usar o dedo no dedo anular. É interessante a gente isso. pensar um pouquinho, né, no fanatismo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai pensando e vamos tentar, né, raciocinar aqui, refletir um pouquinho juntos com vocês, os espectadores, no próximo bloco, sobre o que é verdadeiramente esse fanatismo. Até já! Voltamos nesse bloco e vamos começar um pouco essa reflexão, que eu não sei se vocês ficaram aí no intervalo ou não, mas eu fiquei aqui com a Rita, sobre fanatismo, né? Atribuir um valor fora de si, mágico, é um grande problema e que eu acredito que em todas as ciências, principalmente todas as questões mais de acesso ao sensível, vamos dizer, ao universo sensível, né, dos processos que a gente chama ainda, eu acho que isso vai mudar, de adivinhação, porque eles não são adivinhação. São orientações que você pode usar através das pedras, como é o caso no I Ching, ou como você pode usar das varetas, ou, enfim, as cartas, ou própria conjunção e a leitura que tem da astrologia. Na ignorância, nós chamamos isso de adivinhação, né? Ou de prevenção, de previsão e coisas do gênero. E tem pessoas que têm muita dificuldade de cuidar e de olhar como ela se relaciona com o universo, como que ela se relaciona com tudo que está externo a ela. E tudo que é meio num poder mágico. Eu vou tentar exemplificar de onde sai um pouquinho essa origem do fanatismo. Então, assim, existem situações, por exemplo, daquela criança que a vida inteira, né, ela tem a mãe, a babá e isso, e que ela não sabe sequer de onde vem a comida que ela come, né? Então, assim, quando ela chega na fase adulta, as coisas, né, assim, não sabe o preço do supermercado, não sabe como é um processo, não sabe o que é tirar da terra, não sabe o que tem gente, não sabe, porque, obviamente, o cognitivo, depois, ele vai encaixar as informações, mas a criança perde essa questão de processo. Então, todas as questões que são internas dos desejos e dos movimentos passam a ter uma atribuição mágica. Eu quero, portanto, eu faço alguma coisa. E isso também vale para as orações, tá? Então, o poder existe e é o poder que está para acontecer, não é o poder de se apropriar. Tá? O poder está na sua capacidade de compreender essa dinâmica e utilizar os recursos externos. Né? A gente não utiliza um guarda-chuva quando está com chuva? Ele é um instrumento, né? Ele é um recurso. Mas se você sair todos os dias com medo da chuva, com o guarda-chuva, você provavelmente vai gastar uma fortuna em guarda-chuvas, porque você vai esquecer dos lugares. Começa daí que não vai funcionar. Então, quando a gente pensa em as anteninhas que a Rita está falando aqui, a ideia de anteninha é muito legal, né? Assim, a ideia mesmo de você sintonizar. Então, as joias holísticas, antenas, é para você localizar e você afinar aonde você quer ir, não é isso? Exatamente. É canalizador de energia. Ponto. Não tem outro termo. E o que eu percebo nos meus atendimentos as pessoas já vêm com uma carga de robotização absurda. É assim, parece que o astrólogo fala, vira lei. Parece que só eu posso e a pessoa não pode. Parece que a pessoa tem o problema e eu não vou ter problema nenhum. Ou se você fala, vai acontecer. Vai acontecer. Eu só estudo astrologia, né? Tem gente que é médico, estudou para medicina, eu não entendo nada de medicina. Então, o que acontece? As pessoas vêm com a carga da robotização, acreditando ali que eu posso tudo, como astróloga,
né? Ou designer holística, e ela se coloca nas minhas mãos. Passivamente. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, quando ela chega em mim, em primeiro lugar, não espere previsões. Em primeiro lugar. Não acredite em fanatismo. Em primeiro lugar, é a fé que está dentro dela e ela está interagindo o tempo inteiro com o universo. Não adianta. A carga de educação. Gente, educar é muito bom, lógico, nós temos que ser educados, né? Para conviver numa sociedade, educar um filho, comer direito, isso é uma coisa. Mas a falta de respeito com si mesma e o excesso de crença que a gente deposita no outro, ou idolatra o outro e esquece uma planta, esquece um pisar no chão descalço, que é maravilhoso, um tomar banho de chuva, esquece o guarda-chuva, tome um bom banho de chuva. Então, o ser humano vem para mim muito aflito com cargas de robotização, que ou adquiriu de família, ou ele mesmo leu e acreditou, ou ele se policia o tempo inteiro. E os melhores mapas que eu faço são aqueles que a pessoa vem livre, assim, ela tá ótima e veio fazer o mapa por curiosidade. Senão eu pego tudo isso que a Beth falou. Porque é interessante, né? Assim, você estava falando o termo, né, da educação. Vamos pensar que muito do nosso processo, e não se trata de ter culpados ou responsáveis, e sim de olhar como para que você possa estar pensando hoje, com a consciência que você tem, o que você vai fazer da sua vida, o que você quer fazer. Então, assim, é uma verdade histórica, a gente vai sempre poder contextualizar, desculpa, hoje está ruim, né? Estou falando aquelas gaguejadas, mas contextualizar dentro de o que está acontecendo, dos valores pessoais, familiares ou de uma época. Agora, é fato que até hoje, para se viver em sociedades que economicamente elas só se sustentam com a apropriação de bens, se a gente pensar sobre isso, fica um pouco mais fácil compreender que para você ser, você precisa ter. Então, isso foi passado e a gente vai incorporando, porque as nossas células têm memória. Então, elas vão acreditando nisso e a gente vai mantendo. Quer ver? Um exercício comum, a gente só pode brincar aqui no dia a dia como para ajudar os nossos espectadores a pensarem um pouquinho mais sobre isso. É assim, se eu falo, eu não consigo ir atravessar essa rua. Hoje eu não consigo. Você vai ter sempre explicações. A avenida está muito forte, eu não sei o que. Mas você não para pensar em falar assim, como eu vou fazer algo que é importante para mim? Eu quero atravessar. No momento em que você faz essa inversão, muitas coisas você pode descobrir. Né? Assim, desde o criar a passarela, com certeza. Né? Você vai precisar do tempo, da paciência, ou até parar os carros, enfim. Quando a gente de verdade está com a nossa energia focada no que nós queremos e necessitamos, sem pensar no que está acontecendo nesse externo, a gente consegue efetivamente criar ou usar os recursos que estão disponíveis. E isso faz toda a diferença, que aí é preciso muito que as pessoas possam ter voltado para si e entender o que é a pessoa e não o objeto que traz, né? Com certeza. Quando você fala de previsão, eu acho que você está colocando muito isso, né? O sol nasce todos os dias, né? Deixa lugar para a lua todas as noites, né? Que é o mesmo que ela não tenha. Na natureza, é o equilíbrio. Elas estão aí. E você deu enfoque para uma coisa que por ter vindo de uma família muito tradicional, sou uma batalhadora, enfim, não dá para negar isso. Vim de uma família muito tradicional, onde o ter era muito importante. E eu fui sempre contra isso e sou. Uhum. Se eu tiver que dar meu anel para alguém, porque ela gostou, eu dou o anel. O que eu já dei de joias. Então, eu acredito que a pessoa é. Ponto. Eu acredito que nós somos criadores. Que nem... Co-criadores, né? Co-criadores. Não, é impossível. Óbvio, tem situações que a gente pode chamar de kármicas ou que fogem do nosso controle, que é uma coisa que me perguntam muito, né? Dentro do meu mapa, o que é kármico ou não. Eu nem gosto dessa palavra, que eu acho que tem uma carga muito grande. Eu acredito em lição de casa. Uhum. Né? Então, 30% do nosso mapa é lição de casa
e 70% é livre-arbítrio. A gente esquece disso. O ser humano esquece e se preocupa. Ah, vou pôr essa blusa, o que o outro vai pensar. Se eu for com esse sapato, a minha amiga vai estar com outro mais brilhante. A outra tem mais do que... são valores totalmente errados na minha concepção, principalmente em 2012, onde nós temos a abertura de uma nova consciência para um processo muito melhor. Isso é fato, também é uma outra coisa, isso é místico, tá. Gente, não é místico no sentido de distante, né? Não. É só perceber como as pessoas estão falando mais sobre isso. Só isso bastaria para entender que um número maior de pessoas está em contato com as energias. Isso já faz toda a diferença. Total. Né? Você não precisa nem ir longe se você acredita ou não acredita, o que vai acontecer. Mas existe uma energia inegável, né? Inegável. Inclusive, se for falar astrologicamente, existe planetas mexendo com a estrutura da Terra, sim. Só que a Terra já sofreu 4 transformações, algumas transformações, que a gente tem conhecimento e estudo, umas 4, 5, que aconteceram de solo mesmo, de mudança geográfica. Mas sempre aconteceu. Então todo mundo fica numa expectativa, robotização, 2012, 2012 e 2012, nada mais é do que 2012. Nós já estamos aí no meio do ano, 2012 já está acontecendo, e a catástrofe, a felicidade está dentro de cada um. Então, se meu vizinho acreditar que 2012 vai ser um horror, o apartamento dele vai cair e o meu vai continuar inteiro, porque eu não acredito que 2012 vai ser eu vou um dar horror. Eu vou dar um exemplo, Rita, que assim, uma vez chegou uma pessoa no consultório, até acho que em uma entrevista que eu já tenha falado sobre isso, mas que viajava em todas as cartomantes, né, e leituras de adivinhação em São Paulo, tal. E num determinado momento, ela recebeu a seguinte informação, de que não estaria podendo viajar porque ela iria sofrer um acidente. Nossa. E a questão da previsão, e o quanto é delicado isso, né? Bom, assim, ela saiu de lá perfeitamente tranquila. Cancelou a viagem dela de avião e foi de carro. E sofreu um acidente. Não adianta. Assim, a ideia é entender, né, o quanto o lógico, o ego, o raciocínio tenta trabalhar contra a energia que não tem forma. E isso é muito importante para que a gente possa entender esta dinâmica que só vai ser dirigida pelo coraçãozinho. E eu vou querer ouvir falar sobre esse coraçãozinho e tudo que se faz aí a partir dele na visão astrológica no próximo bloco. Fique conosco. Voltamos, e para começar esse bloco, a gente já volta a conversar sobre todas essas coisas, mas eu quero brindar com vocês, tá? E com a Rita, e com todos aqui, com o mais puro dos líquidos, que é a água, né? Brindar e agradecer profundamente a todos, a todo carinho, a toda a proposta, né, o convite a todos os apoiadores que tiveram até hoje aqui, que eu espero, e vou convidar a Rita a falar para um pouquinho com a gente, porque esse formato eu acho que tem sido muito interessante do programa, e eu gostaria de mantê-lo, e é óbvio que a gente só quer crescer mais depois do primeiro aninho, né, Rita? Com certeza, é a tendência natural, né? Então, um brinde a vocês, muito obrigada pela tua muito presença. Sucesso. Aqui. Um brinde, eu vou tomar essa água. Rita, o único elemento que limpa. Pois é, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria sempre estar fazendo, limpando as emoções, limpando nossos pensamentos, porque eles são fluidos também, né? São energias, e todo dia a gente está esbarrando com coisas que a gente não gosta. Só que, infelizmente, muita gente mantém isso dentro, né? E fica ruminando, remoendo, e isso vai se tornando tumores, de verdade, né? Eu acho que todo mal começa no etéreo, não adianta, no etéreo. Eu costumo dizer, inclusive para meus filhos, é uma coisa que eu gosto de lembrá-los sempre, e até falo para vocês, web espectadores, que é muito importante. Tudo que a gente repete muito vira um mantra. Então, cuidado, aí entra 2012.
eu acredito que todos os portais de luz, de energia boa, de união, estão se abrindo, mas já desde sempre, vai? Nos últimos 20 anos, intensamente, né? Intensamente, mas de 2009 para cá, demais, e depois de 2011 agora, 11/11 de 2011. Enfim, cuidado com o que você pensa. Chegou no pico. Então é isso que é a grande diferença hoje deste ano, né? Que marca mesmo. Que marca isso. Mas são caminhos de luz. As pessoas se amarem mais, as pessoas agregarem, não mais prenderem a valores materiais. Gente, dinheiro é muito bom, não é isso que eu quero dizer. Mas é a união. O que preza agora é a união. Mais de surpresa para você. Eu dei uma olhadinha no mapa do programa e quero falar... Ele é de Mercúrio, né? Ele é regido demais por Mercúrio. Mercúrio é a mente, é a inteligência. Então, ele é mercuriano, né? Ele tem o Sol conjunção Mercúrio. Quem entende um pouquinho de astrologia vai entender o que eu estou falando. Então, ele é rápido, ele é eficaz. Ele chega rápido à mente das pessoas e preza pela inteligência. Sol, que é o signo dele, Gêmeos, que está na casa 5, faz com que atinja todas as idades e leve a alegria para quem assiste. Ai, que delícia! Alegria de alma. Que delícia! De uma forma inteligente, porque Mercúrio é a inteligência. Ascendente em Aquário. Quem tem ascendente em Aquário, ou é um aquariano, entende o que eu estou falando. Ascendente em Aquário. Preza sempre o coletivo, sempre o bem-estar de todos. Sempre eu pessoalmente mesmo. O nós é aquariano, né? Então ele preza o bem coletivo. Então olha que já que combinação maravilhosa, né? Que é regido pelo azul. Vamos colocar um pouquinho de azul aqui no estúdio. Vamos usar. E a lua, que rege o emocional. Então vamos resumir assim. O sol é o eu do programa. O ascendente é quando ele se projeta, ele atinge todo mundo. A lua, emocionalmente, o que ele quer fazer com o web espectador, né? A intenção. E quando eu olhei o mapa, a intenção, sem querer, você não sabia disso? Não, tô sabendo. É de penetrar na mente, porque também é lua em virgem, e os grandes médicos têm virgem em seus mapas, tem o signo virgem, então ele penetra no inconsciente do outro, curando. E eu achei tão lindo que eu não poderia deixar de falar. Ai, que olha, eu vou colocar um pouquinho de estúdio. Esse presente foi maravilhoso, mas esse outro presente aqui, porque eu acho que é a filosofia mesmo do que a gente, né? Que assim, a intenção do Mulheres que Fazem, as pessoas não falam assim, só mulher. Não, a intenção é essa, que a Rita acabou de falar, né? É de verdade poder trazer e comunicar um universo de coisas lindas, maravilhosas e pessoas maravilhosas que batalharam, porque eu sempre acreditei, Rita, que a verdade é muito bonita. Só que ela não é a bonita, né, do conto de fadas, né? Não. Ou até às vezes, se a gente analisar de verdade os contos de fadas, sempre tem um mau elemento ali envolvido, né? Para mim, a verdade é você poder lidar com as coisas que você não tem como grande prazer, mas de uma maneira positiva, integrando, né? A gente às vezes acorda com sensações ruins, com um dia ruim, mas você transforma. E se a gente puder viver dentro desta energia, né, assim, e mostrar um pouco, isso já é em si cura. Procurar o máximo, né, eu acredito. Se está de mau humor, ok, não alimente. Tudo que a gente alimenta muito cresce. Tudo que você foca muito cresce. E este programa vai ter um crescimento a partir de junho. Agora, acreditem no que eu estou falando. Agora é a bruxinha aqui fazendo seus comentários finais. Esse programa, a partir de junho, ele vai criar asas, porque é regido por Hermès. Tem gente que fala Hermê, não é? O certo é Hermès, né? Que é o deus que a simbologia de Mercúrio carrega na mitologia grega. Assim, o teu programa está sendo gravado para o dia... Nós estamos no dia 6 de junho. Dia 8, na verdade, é o dia exato do programa. De um ano, né? Que foi ao ar. Então, assim, a partir de agora... A partir do mês de junho, mas é mais exatamente do meio de junho, ele vai usar as asinhas de Hermès. Hermès, ele é alado na cabeça e ele é alado
nos pés. Vamos voar todos juntos? Então, assim, eu tenho certeza que esse programa vai atingir o mundo inteiro. Amém. Tanto Vamos estrutura como público. Eu só vi coisas magníficas. E quando eu não vejo coisas assim tão positivas, a minha obrigação também, dentro do meu estudo, é comunicar. Mas é um ano que começou no ano de Mercúrio? Você estava começando há um ano, você começou faz atrás, um ano. Eu comecei em Mercúrio num também. Num ano regido por Mercúrio, regido por Hermé. Então é um ano... começou no momento certo, tinha que ser Maktub, né? Não adianta, o universo é muito, muito sábio. Que maravilha. Rita, agora eu queria as suas últimas considerações para os nossos telespectadores, contando um pouco para eles como é que eles te acessam, como é que eles chegam até a Rita. Bom, para chegar em contato comigo, podem acessar www.cirobatelli.com.br ou entre em contato com a produção do Mulheres que Fazem. A gente vai deixar também aqui. Com todos os meus contatos. E o que eu tenho a dizer é gratidão, louvor, amor para todos nós. Um brinde. Amém. Que esse um ano de sucesso só amplie. Eu costumo dizer, assim é. E assim eu espero que você esteja aqui também nesses próximos anos e que seja um espaço onde a gente possa sempre conhecer, sempre agregar valor e levar de verdade a um mundo, a nossa contribuição a um mundo que está se transformando, que está nascendo, e eu tenho certeza que é um mundo novo para todos nós, de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais integrada, onde há felicidade e tudo que é sempre sonhado de uma maneira distante se realize. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada, Beth.